apuramos que as usinas de cana têm potencial para produzir biogás para suprir 20% da demanda nacional de energia elétrica. Ou então, usar esse mesmo biogás como biometano e substituir 35% do consumo brasileiro de diesel. Belo número, né? Porém, como o Paulo já disse, a tecnologia do biogás não é novidade no setor. Já nos anos 80, haviam pesquisas e plantas demonstrativas, aqui no interior, inclusive, de São Paulo. Atualmente, a gente tem plantas produtoras em fase de implantação. Caso da unidade da Raiz, em Guariba, ou da Cocal, na região de Presidente Prudente, também no interior paulista, previstas as duas para esse ano. Várias outras companhias também estudam entrar nessa produção. É o caso do Grupo Jales, já em Goiás. Então, portanto, o biogás e o biometano são realidade no setor. E além de subprodutos de cana, o biogás e o biometano, também podem ser produzidos a partir de resíduos de saneamento e agroindustriais. A produção deles cresceu em 40% em 2010 e 2018, conforme a empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia. Porém, esse crescimento continua irrisório na matriz energética, de apenas 0,7%. Mas existe sim potencial para crescer, gente. E é preciso lembrar que o biometano e o biogás ajudam a dar fim à vinhaça. E mais ainda, é um produto renovável contemplado no RenovaBio, que entrou esse ano, e com isso faz as usinas venderem mais créditos de descarbonização. Esses créditos é meio confuso, né? Mas eles são emitidos conforme o ciclo de vida do etanol e equivalem a determinado número de litros. Ou seja, quanto menos uso de poluentes, melhor. E com o uso de biometano no lugar do diesel, a usina melhora sua nota no ciclo de vida do etanol e poderá emitir mais créditos. Mas é viável hoje planejar a implantação de uma planta de biogás? E como estão as normas e regulamentações? Para falar a respeito, eu passo para o Alessandro Gardner, presidente da Biogás, fazer suas considerações iniciais. Em 5 minutos, infelizmente, Alessandro, por favor. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento. Eu acho que isso é o maior evento até hoje do biogás. Então, vocês estão de parabéns e acho que mostra a força da FenaSucro, né? E da capacidade de organização de vocês. No nosso entendimento, chegou a hora do biogás. O biogás é uma realidade. A gente estava brincando esses dias com o Miguel Ivan, que é um dos pais do RenovaBio, que agora que a gente vai definir qual é o tamanho que o biogás vai ter. Que o biogás já vai ser importante na matriz, isso já é fato. Você tem as condições regulatórias estão prontas, você pode vender isso, o gás em posto, você pode injetar no gasoduto, você pode vender energia elétrica no Mercado Livre, você pode vender energia elétrica em leilões. O biogás pode participar dos leilões, tudo isso não existia 5 anos atrás. O biometano é gás natural equivalente intercambiável. Os primeiros projetos já estão de pé, estão terminando, entram em operação ao longo desse ano e ano que vem. Então, com investimentos expressivos, o setor, a gente estima que vai ter entre os projetos realizados, não só em cana, mas em cana, saneamento, tem quase 700 milhões de reais de projetos sendo investidos em desenvolvimento. Mas, de fato, o desafio para essa turma que está analisando o projeto agora é vir ajudar a gente a fazer o biogás todo o potencial que ele tem mesmo. Porque uma coisa que a gente brinca a gente pode substituir 70% do diesel. Só que esse gás hoje já está sendo produzido, ele já está sendo desperdiçado. Quando esse biogás não é aproveitado dentro de um sistema de biogestão, esse carbono vai virar CO2 ou metano de uma forma involuntária. Então, assim, nós já gastamos insumos, já gastamos energia para produzir esse resíduo e não estamos dando aproveitamento energético e econômico para isso. Então, não utilizar isso é um desperdício enorme. Imagina é como se a gente queimasse praticamente toda a produção de etanol do Brasil sem uso. Imagina você põe lá, produz só açúcar e no etanol você põe fogo. Imagina a loucura que iria ser isso. Então, o potencial
de geração. E agora, eu acho que talvez era a última ponta que faltava, você tem a tecnologia para uso disso em caminhão pesado. Então, a Scania está aí com os primeiros caminhões, tem caminhões chineses vindo também a gás. Então, e tudo isso combinando com RenovaBio, que vai te pagar para você emitir menos e provavelmente, inclusive, com um custo menor que do diesel. Então, você tem ali você ganha duas vezes, né? Você vai ganhar na redução do custo do teu diesel, 3 vezes, aumentando a tua exportação de energia ou de gás e reduzindo o teu custo de produção com o uso do biometano em vez do diesel na frota. E ainda tendo um prêmio maior no RenovaBio, né? A gente estima que a gente pode melhorar a nota do RenovaBio em cerca de 20%, integrando o biogás na cadeia de produção do etanol. Tá legal. Eu agradeço, tá, Alessandro? Silmar, o foco agora é o biogás transformado em energia elétrica. Silmar, por favor, faça suas considerações iniciais, 5 minutos. Obrigado, Mac. Obrigado pelo convite. É uma honra participar de um evento tão importante do setor para tratar aí sobre o biogás, os desafios da nova economia. Quando a gente fala nova, é nova mesmo, né? Nova economia, novo mundo, pós-pandemia, D+1. Então, é muito pertinente um painel como este. E para falar sobre o biogás, o Alessandro mencionou, o próprio Mac, eu acho que é importante nós sermos instigados a pensar, primeiramente, no potencial que tem esta fonte. Sobre o biometano, o Alessandro acabou de mencionar, o Mac também. Aí, apenas do biogás, eu cito um trabalho recente aqui do Centro de Pesquisa e Inovação em Gás, ligado à Universidade de São Paulo, que mostra, no estado de São Paulo, no setor supraenergético, o biogás, gerando energia elétrica, tem capacidade de geração, de produção de 32 mil gigawatt-hora. É um potencial gigantesco, equivalente a 80% de uma usina Belo Monte, ou atender mais de 16 milhões de residências no Brasil por um ano inteiro. Ou, aproveitando que eu estou aqui em Ribeirão Preto, atender todas as residências da cidade de Ribeirão Preto, uma cidade de 700 mil habitantes, mais de 40 vezes, 40 anos, na verdade, né? Então, é bastante representativo e talvez o que preocupe é o que a gente aproveita desse potencial, como bem disse o Alessandro. Um levantamento que eu fiz para este seminário mostra que a geração de energia elétrica a partir do biogás na agroindústria em 2019 foi de apenas 18,5 gigawatt-hora. Então, estamos produzindo 18 gigawatt-hora e tem potencial para 32 mil gigawatt-hora. Então, é uma avenida de oportunidades que nós temos para aproveitar, agregar valor dentro do agronegócio bastante significativo. Isso passa, na minha opinião, por uma expressão muito importante, não só para o biogás, mas para o biometano, que é o desenvolvimento de mercado. E focando no biogás, na geração de energia elétrica, eu deixo aqui, nesse pouco tempo que eu tenho para o debate, 3 pontos a trabalhar nessa expressão de desenvolvimento de mercado. Primeiro, a importância da gente trabalhar mais projetos nos leilões, no ambiente regulado, como bem mencionado pelo Alessandro. Nós estamos num momento de incerteza, pós-pandemia, há uma previsão de redução da carga. Nós estávamos prevendo aumentar a carga é consumo, mais perdas. A gente estava prevendo aumentar a carga em 2020 em 4%, agora a previsão mínima é queda de 3%, mas ainda assim, de 2021 a 2024, a previsão da EPE, do OMS e da CCE é aumentar a carga em 4% ao ano. Então, em algum momento, essa economia vai virar, vai retomar, e vai ser importante que todas as usinas, as empresas tenham projetos aprovados em seus conselhos para que eles sejam cadastrados, que é um prazo curto, nos leilões regulados. Uma outra frente importante, a segunda, é o ambiente livre. O ambiente livre, geração de energia para o mercado livre. Está no DNA do setor supraenergético. Só para ter uma dimensão, o ano passado, de tudo que nós produzimos, 22,4 terawatt-hora para a rede,
64% foram para o mercado livre. Então, está no nosso DNA e a gente tem que fincar o pé cada vez mais nesse mercado com mais projetos do biogás a partir de agora. E a última frente, a terceira, que eu queria deixar para instigar os debates, é micro e mini geração distribuída. Nós temos hoje um pouco mais de 240 mil projetos em operação comercial, de acordo com a ANEEL. Desse total, 94% são da fonte fotovoltaica. E do biogás, apenas 1%. Então, a gente tem que também trabalhar nessa frente, na linha de desenvolver um mercado com micro e mini geração distribuída, que é aquela até 5 megawatts de potência instalada. Então, deixo esses desafios, como trabalhar o potencial e, dentro do biogás, trabalhar essas três frentes: mercado regulado, mercado livre, micro e mini geração distribuída. Muito obrigado aí, Mac, pela oportunidade. A gente que agradece. Daniel Rossi, CEO da ZEG e sócio da Capitale Investimentos, né? Ele trabalha em duas frentes do biogás: produz e oferece tecnologia e parceria para instalar plantas de produção. Por favor, Daniel, suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, realmente um webinar de bastante sucesso pela quantidade do público, pelo interesse e pelas pessoas que estão debatendo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não vou falar de energia elétrica, né, para o biogás, eu não vou dar esse foco porque o próprio Zilmar já deu e é óbvio que a gente tem aí dois caminhos para o biogás. Eu quero focar um pouquinho numa visão um pouco mais estratégica e depois a gente pode descer um pouquinho em níveis mais profundos, mas nós temos visto o ministro da Economia, Paulo Guedes, falar bastante sobre o choque do gás, né? E o choque do gás necessário para o crescimento industrial, para o crescimento do Brasil, um gás competitivo. Grande parte da transformação desse mercado, né, do choque do gás, do preço, vai se dar pela origem do gás do pré-sal e pelo gás importado que está chegando cada vez mais ao Brasil. Só que esse gás ele é muito competitivo de fato aonde? Onde você tem uma boa malha de distribuição, então ele se concentra nos grandes centros e no litoral, que é para onde ele chega lá liquefeito. Uma pergunta que a gente acaba fazendo é como que nós podemos fazer para esse gás chegar de forma competitiva no centro-oeste, por exemplo? Como é que a gente consegue fazer com que esse gás chegue trazendo essa oportunidade para o lado do Brasil que está mais longe da costa? Então, uma das soluções, e é o assunto principal aqui desse webinar, é orientar sobre a produção em loco. Nós podemos produzir esse biogás no Centro-Oeste. O Centro-Oeste ele é o berço do agronegócio brasileiro, ele tem uma vocação para ser um grande produtor de gás, e um gás com características distintas do gás natural. Ele é um gás que é ainda mais nobre, ele é um gás renovável. O biogás produzido nas usinas, ele é um gás que ele pode ser utilizado para geração de energia elétrica, mas ele também pode ter a derivada, que é a produção de um combustível bastante nobre, que é o biometano. O biometano, como o Alessandro mencionou, é um gás 100% intercambiável ao gás natural. Ele tem um poder calorífico similar, com a vantagem de ser renovável, e ele reduz em cerca de 95% as emissões de CO2 quando comparado ao diesel, por exemplo. E se comparado ao gás natural, ele reduz em cerca de 70% a 75% as emissões de CO2 na cadeia produtiva dele integrada. Então, como ZEG, no que nós acreditamos? A gente acredita muito na coexistência dos dois mercados, o gás natural de origem fóssil e o biometano, que está crescendo do ponto de vista de oferta, mas também do ponto de vista do rompimento das barreiras desse desconhecimento do produto. A possibilidade de produção do biogás dentro do setor sucroalcooleiro ou dentro do agronegócio como um todo, ele é tão grande que a gente costuma chamar que o setor do agronegócio é o pré-sal do interior. A gente tem o pré-sal do interior no nosso ambiente e a gente tem que saber, como o Alessandro falou, explorar isso de forma econômica e competitiva. Então, nós já estamos deixando de capturar valor com esse produto que está, ano após ano, sendo não aproveitado pelo agronegócio. Todas as usinas que produzem o etanol podem ser produtoras de biogás, e a grande maioria delas também consegue produzir o biometano. E isso vai trazer os benefícios já mencionados rapidamente aqui, que são os benefícios para a própria usina. Diversificação do portfólio de produto, você não fica dependente só do açúcar, do etanol e, eventualmente, da energia. Você vai ter um produto adicional, que é um produto novo, que é o biometano, e você pode produzir o seu próprio combustível, você necessariamente, certamente, baixa a sua linha de custo com diesel, e como o Alessandro mencionou, muito importante, você melhora a sua emissão de CBIOS dentro do programa do RenovaBio. Então, com o advento da pandemia e tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia,
Acho que a gente acelerou uma série de entendimentos a respeito do mundo e a gente entende que a sociedade ela vai começar a ter olhos cada vez mais fortes para fontes energéticas de baixas emissões. Então, nós, como ZEG, estamos muito envolvidos na produção do biometano em toda a cadeia. Hoje, a gente consegue atuar desde a produção até a ponta final do mercado comprador. Nós verticalizamos toda a estrutura para poder oferecer uma solução integrada para a usina. Se for o caso, fazemos geração distribuída, se não, vamos fazer um mix ou então vamos fazer só biometano. Temos, o Alessandro mencionou a Scania, temos uma parceria com a Scania, o combustível produzido pela ZEG hoje é aprovado pela Scania para abastecer os caminhões, tem uma usina de açúcar e álcool que tem um caminhão Scania lá, que é abastecida num modelo proporcionado pela ZEG para testar o veículo na sua operação natural. Estamos iniciando com isso o projeto de desenvolvimento dos corredores azuis, que a gente tem o objetivo de trazer do agronegócio até o Porto de Santos a possibilidade do abastecimento com gás, sai com biometano do interior, reabastece com gás natural na costa, volta e coloca biometano de novo, e com isso você tem um ciclo econômico bastante interessante, com emissão zero de CO2 no processo inteiro. Então, um resumo desse momento aqui, ZEG, nós estamos hoje com um mapeamento bastante grande dos potenciais poços de gás no interior do Brasil. Os potenciais poços, alguns já temos memorandos assinados e estamos iniciando construção de lagoas de produção de biometano, de biogás e de biometano. Estamos assegurando um pipeline de produção bastante robusto para desenvolver esse mercado de forma contundente do ponto de vista da produção e estamos também, paralelamente, desenvolvendo bastante a demanda, tanto industrial quanto da cadeia logística, substituindo aí os veículos pesados a diesel por veículos a gás natural. Então, todas essas possibilidades fazem e trazem, na verdade, para o setor sucroalcooleiro a possibilidade de uma revolução que nós costumamos comparar com a revolução que aconteceu lá perto dos anos 2000, quando utilizava-se o bagaço para a geração de energia elétrica. Essa transformação, no meu modo de entender, é tão grande quanto aquela. Então, a gente fica bastante feliz de estar num painel como esse, para encerrar aqui minha fala, um fórum com pessoas muito qualificadas e acho que vale aqui uma menção especial a um elo da cadeia, que acho que vai falar depois de mim, que é um elo da cadeia, que é um elo muito importante para o desenvolvimento do mercado, que é o elo da distribuição. Eu fico feliz de estar ao lado de uma distribuidora que também tem esse chapéu e que quer ajudar o mercado a se desenvolver e que é muito importante para trazer a segurança de abastecimento de uma forma mais prática. Então, obrigado aí pelo convite de novo, vou ficar aqui à disposição para as perguntas depois. Legal. Bom, a Gás Brasiliano, ela opera na distribuição, né, incentiva o biogás e sua conversão em biometano para distribuir em sua rede, que sai da Bolívia e se espalha pelo estado de São Paulo. Alex Gaspareto, presidente da empresa, por favor, suas considerações iniciais. Boa tarde, Mark. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e por estar discutindo esse assunto tão importante para a economia da região. É um prazer aqui estar nesse fórum de pessoas tão qualificadas para conversar sobre esse tema. Eu queria começar falando um pouco sobre iniciativas que a Gás Brasiliano já desenvolve voltadas para o setor sucroenergético, né? O nosso programa Maximizar, ele está apoiado em três frentes, né? A utilização de gás em frota pesada, como bem já comentou o Alessandro e o Daniel, que também pode ser gás natural ou biogás. A gente vem apoiando testes de caminhões em empresas da região, né? O nosso projeto que a gente denominou usina híbrida, né? A usina híbrida nada mais é do que você fazer uma queima consorciada de bagaço e gás natural ou biogás. E com isso você pode obter uma geração de energia excedente praticamente o dobro do que as usinas conseguem obter hoje. Tá? É um projeto bem interessante também para o setor sucroenergético, para aumentar a rentabilidade da usina. E o biometano, que é a terceira ponta desse programa, né? Que é onde a gente está então, em parceria com outros agentes aí para adquirir esse biometano que venha a ser produzido pelas usinas. A gente vem desenvolvendo, né, um projeto com a Cocal, em parceria com a Cocal, que é o projeto de cidades sustentáveis, né, cujo a entrada em operação está prevista para final de 2021, onde a gente vai então fornecer biometano para a cidade de Presidente Prudente, né, um investimento de 130 milhões pela Cocal e 35 milhões pela Gás Brasiliana para construção de 60 quilômetros de rede de distribuição. Então, são essas três frentes já que a Gás Brasiliana trabalha já há alguns anos junto ao setor sucroenergético
e que, de fato, ele pode trazer aí renda adicional para o setor e um aumento da rentabilidade do negócio. Também queria ressaltar, né, hoje nós já temos 1.100 quilômetros de rede de distribuição em operação na região noroeste de São Paulo. E se a gente pegar a localização das nossas redes, a gente tem praticamente entre 55 e 60 usinas a menos de 30 quilômetros da rede de distribuição. Ou seja, são usinas que poderiam ser rapidamente conectadas ao sistema de distribuição e usufruir dessa infraestrutura para colocar um eventual excedente de produção de biometano no mercado. Tá? Então, ressaltando aí o nosso papel enquanto concessionária de distribuição de gás natural, a gente enxerga assim o nosso papel como um fomentador desse mercado, né, um apoio para esse mercado. A nossa missão aí é conectar esses produtores e consumidores para que os negócios possam acontecer em cima dessa infraestrutura, não? Ou seja, a nossa infraestrutura deve ser uma plataforma onde esses negócios acontecem, né, onde os produtores e consumidores se encontram e podem então fazer negócios e comercializar esse produto. Acredito muito que assim o acesso à infraestrutura de distribuição de gás é o que pode dar escala a esse mercado. Tá? Por mais que você tenha outras soluções logísticas, como a entrega do biometano por caminhão, né, o GNC, mas o acesso ao grande mercado mesmo se dá via infraestrutura de distribuição. Então, a gente está preparado para colocar essa infraestrutura de distribuição à disposição do mercado de biometano e fazer com que esse mercado, de fato, cresça, se desenvolva e se torne realmente importante no futuro próximo. Obrigado, Mark. Opa, legal. Dassault. A Dassault tem forte participação já, viu, em tecnologia na indústria de etanol e se propõe também a participar do setor superenergético nessa frente do biogás. João Vicente, consultor da empresa, por favor, suas considerações iniciais. Bom, primeiro, eu acho o assunto biogás e diversificação da matriz energética fundamental para qualquer sociedade, não depender de uma única fonte de energia que vai suprir a indústria, que é o que move a economia do país. Energia renovável é um diferencial que não só o Brasil está buscando novas soluções, mas Alemanha, Estados Unidos, China e por aí vai. E nós temos aqui, como os meus colegas já mencionaram, uma capacidade de diversificação. Quando fala do biogás e na utilização do biogás e do biometano, única, talvez, em relação a outros países, não só do mundo, mas principalmente da América Latina, onde a gente pode utilizar isso como forma diferencial e econômica. A Dassault ela tem um princípio de atuar nesse ecossistema, provendo tecnologia em algumas camadas diferentes. Quer dizer, uma coisa é garantir a excelência operacional de cada uma dessas usinas que gera energia, gera produto, gera álcool, gera suco, gera biogás, biometano, eletricidade, por aí vai, quer dizer, reduzir o tempo de parada, reduzir o tempo entre uma necessidade de uma nova usina ou uma nova rede de distribuição e o novo ponto de consumo, melhorar a eficiência operacional de equipamentos, então um conjunto de fornecedores de indústrias menores. A gente está falando do biogás, mas tem o cara que vai ter que fornecer o equipamento para o posto, vai ter que fornecer o equipamento para a usina, vai ter que fornecer o equipamento para ser utilizado nesse universo, e até o pessoal que está atuando no mercado da utilização final. Quer dizer, quando a gente fala, assim, viu, citar a Scania, que é um dos clientes nossos por aí, nesse mercado de transporte, mas que tem a possibilidade de falar assim, ok, transformar a utilização desse produto ser gerado de forma indireta, atingindo toda a sociedade. Então, a Dassault tem esse universo de falar do produto final, da utilização, da melhoria tecnológica nesse universo. Então, a gente provê soluções de software para fazer isso acontecer, obviamente pensando nesse universo atual
da Covid, ela talvez seja o maior habilitador da transformação tecnológica que a gente podia ter. Por mais que a gente sempre falou disso nos últimos 5, 6 anos, nesse momento, a empresa que investiu em questionar o seu modelo de negócio há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, ela está diferente hoje, nesse momento. A gente poderia estar trabalhando com uma engenharia em nuvem, a gente poderia estar trabalhando com uma manufatura em nuvem, a gente poderia estar trabalhando de forma descentralizada, o que algumas empresas foram atrás, outras não. Então, talvez o momento seja de questionar assim, o quão rápido as empresas, os negócios, os modelos de negócio podem se adaptar a essa nova realidade para poder ser efetivamente competitivo. Porque o novo normal, que também já foi citado aqui, não é uma coisa minha ou da SO, ela simplesmente está vindo para falar assim, ok, pensem numa forma diferente de fazer negócio, numa forma diferente de fazer manutenção, numa forma diferente de transformar uma usina nova, na forma de adaptar a produção de uma usina, porque quando a gente está falando de uma usina de álcool, açúcar, a volatilidade do preço do açúcar e do álcool, ela influencia a forma de produzir. A própria matriz energética do país, a utilização pode influenciar isso. E a gente sabe que a gente também tem uma série de produtores nesse universo, médios e pequenos, que tem que fazer parte desse ecossistema. Então, a tecnologia ela tem que vir para habilitar isso, e a gente entende que esse investimento ele é fundamental nisso. Eu, pessoalmente, costumo dizer que se a empresa gastar R$1 em tecnologia e esse R$1 não retornar na forma de lucro efetivo, esse R$1 foi mal gasto. Não importa qual que é o valor de tecnologia gasto, então a gente acredita muito nisso, nessa mudança tecnológica, nessa transformação tecnológica de forma íntima, habilitando aí, inclusive, isso de uma forma sustentável. Essa palavra, inclusive, está na missão da sua sustentabilidade real. Obrigado. Opa, a gente que agradece. Eu teria aqui já a primeira uma pergunta para o Alessandro, mas eu acredito que ele está... Alessandro, tudo bem aí? Estou aqui. Opa, vamos lá. Alessandro, por favor, aí já... Isso, de certa forma, já vamos tentar responder muitas das perguntas aqui no chat. O perfil médio das usinas é uma moagem de 3 milhões de toneladas por safra. Diante disso, com 3 milhões de toneladas, como que eu viabilizaria uma planta de biogás com conversão em biometano? Quanto que eu consigo produzir? E, aliás, se possível, dar uma noção de quanto custa um projeto desse, por favor. Olha, você vai conseguir produzir em torno de 50 milhões, 60 milhões de metros cúbicos de biometano por dia, usando vinhaça e torta de filtro. Adicionando palha, você consegue talvez dobrar isso. Usando metade da palha, talvez você consiga dobrar isso com 100, 120 mil metros cúbicos de biometano. Isso equivale, talvez, a primeira fase do projeto da Cocal é desse tamanho. A usina Bonfim é um tamanho equivalente. Apesar das usinas lá serem maiores, mas o projeto é desse tamanho que começa o projeto, né? Então, imagino que uma planta dessa tem um investimento de entre 90 e 100 milhões de reais para produzir biometano, energia elétrica. Também pensando um pouco de biometano, é muito gás, né? Eu acho que 50 mil metros cúbicos de gás são 50 mil litros de diesel por dia, né? Uma usina de talvez... deve ser o consumo de toda a frota da usina. Então, seria um pouco mais do que... É demais, né? Porque não só a frota... Não é assim, acho que a substituição de diesel vem por fases, né? O caminhão de canavieiro talvez seja mais fácil, a motobomba é mais fácil, aí entra o trator, que é um pouco mais complicado, e a colhedora talvez é a mais complicada de todas, né? Então, assim, com certeza, 40% do consumo de diesel é fácil de ser substituído por gás. E aí, 30... Então, você
de 50 mil metros cúbicos por dia, você poderia talvez destinar uns 40% disso para a frota e o resto vender no mercado ou energia elétrica. Perfeito. Ainda, Alessandro, por favor, como está a questão de regulamentação, de burocracia para se montar uma planta, para se vender biometano, vender bioeletricidade, biogás? Olha, a questão ambiental, o Estado de São Paulo especialmente é muito favorável. O resto dos estados também apoiam. Você tem que pedir... Aí o resto é similar a uma usina de açúcar e álcool, né? Você tem aprovações da ANEEL, você tem aprovações da ANP como produtor de biocombustível. Acho que os primeiros projetos já passaram por isso, né? Então, agora quem está chegando agora já está pegando um pouquinho do caminho mais fácil, né? O primeiro projeto de biometano do RenovaBio foi certificado anteontem, né? Que é um aterro lá do Ceará. Então, assim, acho que todo o caminho já... Ninguém vai ser o pioneiro, né? Porque sempre o primeiro é o que mais sofre. Então, acho que a coisa tá bem encaminhada. E sem contar que eu acho que tem muito apoio dos estados, né? É um projeto inovador, é de ganho de eficiência, o impacto ambiental é muito baixo, é competitivo, reduz emissões. Então, assim, o apoio institucional é muito grande, né? E nós também da Biogás estamos à disposição para apoiar todo mundo, né? É só entrar em contato com a gente tem os caminhos traçados disso daí. Perfeito. Daniel, muitas das usinas estão em sérias, né, com dificuldades financeiras. Como que a ZEG e a Capitale, né, investimentos, pode ajudar uma usina de 3 milhões, como a gente viu falar agora pelo Alessandro, a instalar uma planta de biogás com conversão em biometano? Bom, nós desenvolvemos um modelo de negócio que ele tem basicamente 3 opções, né, para a usina. Então, é o investimento ser 100% responsabilidade da ZEG ou do nosso grupo. Outra opção é que seja, em alguns casos, tem usinas aí que não estão com problemas financeiros e que querem ser proprietárias do ativo. Então, o investimento pode ser 100% feito pela usina. E temos um modelo híbrido de co-investimento, onde a gente vai equacionar as participações e os investimentos à medida que, dependendo do bolso de cada participante. É claro, Mac, que as usinas, elas têm, muitas delas hoje estão passando por dificuldade por conta do desequilíbrio de preço, né, da mudança do patamar de preço, principalmente do etanol. Mas eu queria fazer aqui um caminho um pouco diferente, dizendo que a gente não só ajuda na modelagem, mas como a gente ajuda com uma tecnologia desenvolvida por nós, construtiva e operativa, que é uma tecnologia modular. Por ser modular, a gente consegue, não precisa atender necessariamente 3 milhões para começar, de metros cúbicos, de moagem, para começar o projeto de uma usina de biogás e biometano. A gente pode começar com uma barreira bem mais baixa. E a gente pode ir crescendo esse modelo à medida que o mercado vá dando oportunidade ou que a usina vá melhorando suas condições. Então, tudo isso a gente tem que traçar e desenhar a 4 mãos. Cada projeto é um projeto, né? Cada ambiente é um ambiente. Depende de onde está a usina, depende do público-alvo que nós vamos atender com o produto que a gente for produzir ali. Então, o nosso modelo é um modelo que ele é construído a 4 mãos. De largada, trabalhamos com esses 3 que eu te falei. Mas fazendo aqui um pouco eu queria dar um passo além aqui e dizer como é que a gente trabalha o nosso modelo econômico-financeiro, que eu acho que isso é importante. Nós temos um caminho que é um caminho um pouco mais barato do que o caminho padrão, né, que normalmente é colocado no mercado. Ele não tem exatamente a mesma quantidade de produto final, mas ele tem um CAPEX muito menor e assim a gente acaba conseguindo uma otimização muito melhor. Então, para ter uma noção de como a gente trabalha, uma usina de moagem de 3 milhões de toneladas, por exemplo, que é o exemplo que você deu antes, a gente trabalha aí com um mix de 50-50, etanol e açúcar, só para a gente setar um número, e a gente tem um potencial de construir 6 lagoas de biogás. A gente trabalha com lagoas horizontais e esse modelo de negócio a gente pode começar com 2 lagoas e ir caminhando até chegar a 6 ou pode ir para 10, aí é o tamanho que tiver de oportunidade de cada usina. Mas essas 6 lagoas de biogás, elas nos proporcionam um volume de produção de biometano
que nosso biometano chama-se GasBio, mas produz em GasBio o equivalente a 45 mil metros cúbicos por dia. Então, você tem um investimento para fazer essa mesma produção com 3 milhões de capacidade de moagem de uma usina, 45 mil metros cúbicos por dia de biometano, e isso vai custar por volta de 40 milhões de reais. Então, a gente tem aí na verdade, o mercado tem um produto que é europeu, né, adaptado para o mercado brasileiro, que funciona bem e que já está em construção e que, de fato, a gente sabe que funciona e a gente sabe que vai dar certo, mas ele tem ele é um caminho tecnológico escolhido e nós fomos por um outro caminho tecnológico que é rápido, mais barato, eficiente, com uma eficiência não tão grande assim de produção, mas que economicamente ela fica muito melhor, muito mais vantajosa. E esses 45 mil metros cúbicos por dia que eu mencionei, para uma usina de 3 milhões, vai dar aí 35, 40 mil litros de diesel por dia. E isso, de fato, você consegue ter economia para a usina na veia, nos processos de substituição do diesel, se ela assim quiser. Se ela assim não quiser, ou se ela quiser começar menor, quero colocar um caminhão movido a gás, e aí eu vou abastecer esse caminhão a biometano para trabalhar e sentir como é que ele funciona, a gente cuida do escoamento de toda a produção, a gente cuida da venda de toda a produção. Então, toda essa cadeia a gente tem desenvolvida para entregar para a usina uma solução totalmente completa, para não ter o problema de saber onde vai vender. Então, nós cuidamos, inclusive, desse espectro da solução. Mas, se ele consumir esse biometano produzido na própria usina, a gente estima que a redução dele de custo em relação ao diesel fatalmente é de 30%. É muito rápido, muito simples a gente demonstrar que fazendo a produção em loco, ele reduz em 30% o custo dele de combustível com diesel. Então, acho que essa é uma menção importante do nosso jeito de trabalhar, no nosso modelo produtivo, no nosso modelo construtivo. É um modelo proprietário. Se nós descermos aqui a barra, né, e formos falar de uma usina menor, ou se a pergunta pudesse ser, a partir de quanto de moagem de cana eu posso fazer parte desse sistema de produção de biometano? 1 milhão de toneladas por safra já faz sentido para a gente trabalhar o biometano no nosso modelo. Então, a partir de 1 milhão já tem solução para biometano. Se for menos, a gente pode trabalhar só com biogás para energia elétrica. Mas o ideal no mix que a gente trabalha é você ter ali alguma coisa que pode ir para geração distribuída e o restante você vira todo para biometano, para desenvolvimento e exploração desse mercado que ele só está crescendo, que já é conhecido no mundo inteiro e que no Brasil ele está começando agora, mas que ao longo de 2021 ele vai despontar como sendo um mercado extremamente vantajoso. Então, acho que essa é a mensagem e eu espero ter respondido a pergunta. Perfeito. João, a Dassault, como ela pode colaborar nas usinas em projetos de implantação de biogás? Quanto financiamento, parceria? A gente vende software, então isso é importante a gente falar que a gente tem tecnologia operacional. A questão aí agora é para a usina, paradas programadas, ajudar a usina trabalhar 24/7 realmente, quer dizer, quando a gente fala de 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão de algo que a gente está produzindo por dia, significa dizer que cada dia parado por uma parada de manutenção, alguma coisa assim, eu estou perdendo aquele dinheiro, estou perdendo aquela receita. Então, esse é o primeiro ponto. Ou entre a instalação de uma nova usina, uma instalação de uma nova operação, cada dia que eu ganho no final, lá, a gente está falando que antes eu vou ter essa receita, reduzo o tempo de marketing para aquilo. Mas isso a gente está falando da usina, a gente tem até que se preocupar com o fornecedor de equipamentos, que tem uma preocupação em garantir, ele é fornecedor de tanques, bombas, válvulas, para a usina, para o posto, para a rede de distribuição, que tem que também ser melhor operacionalizado, e isso vale para todo esse ecossistema. Então, a Dassault tem, obviamente, uma preocupação em entender o negócio desse universo, de ponta a ponta, para essas empresas que querem, obviamente, trabalhar de uma forma mais eficiente, ou diretamente, depende do porte, da forma de trabalhar, ou através de uma rede de parceiros,
e criar um planejamento de pequenos investimentos e pequenos retornos e ter uma forma de melhoria contínua aí. Quer dizer, garantir que você faça alguma coisa, tenha um primeiro retorno, faça um segundo investimento, um segundo retorno e assim sucessivamente, de forma a garantir uma melhoria de produtividade sustentável e contínua aí. Perfeito. Alex, a Gás Brasiliana, você já explicou em parte na sua apresentação inicial, ela segue aberta para investir em projetos de biogás e biometano, as usinas próximas ao gasoduto? Como é esse investimento? Você faz o ramal para chegar? E é possível divulgar até quanto que está hoje, por exemplo, se for comprar 1 metro cúbico de uma usina, tem um valor já que a gente possa... Desculpa, você ligar os... Bom, Mac, bom, primeiro acho que é importante deixar claro o papel da concessionária de distribuição de gás, né? O nosso papel justamente é esse, o de conectar os usuários e os produtores à rede de distribuição de gás para que o produto, biogás, o biometano ou o gás natural possa escoar, né? Então, em primeiro lugar, sim, a gente faria todo o investimento para conectar essas usinas ao sistema de distribuição e permitir com que esses produtores possam acessar o mercado. Tá? E acessando ao mercado, eles têm a oportunidade de acessar o mercado livre de gás, né? Ou até o próprio mercado regulado, onde a gente, então, seria o comprador desse biometano. Tá? A gente participar efetivamente do investimento na planta de purificação de biogás para biometano, isso estaria fora do escopo do nosso serviço concedido, né? Não faz parte do objeto da concessão. Então, para isso, seria necessário talvez criar uma SPE à parte, né, apartado do negócio regulado para se fazer esse tipo de investimento, algo que a gente pode analisar. Mas, enquanto concessionária de distribuição de gás, o nosso papel de fato, construir a infraestrutura de distribuição para que esse produto possa escoar e acessar o mercado. Tá? Com relação à sua segunda pergunta, né, sobre preço, eu diria o seguinte, assim, nós somos um serviço regulado, né? Então, a nossa tarifa de distribuição ela é regulada pela Arcesp e publicada e transparente. O mercado, na verdade, é quem deve definir o preço a que esse biometano, o que está disposto a pagar por esse biometano, né? Eu vejo assim, a gente tem alguns mercados de nicho, né? Não podemos esquecer que o biometano tem um valor agregado muito grande, né? Por ser um combustível renovável e limpo. Então, existe de fato o interesse de muitas indústrias de limpar a sua matriz energética e que vem buscando o biometano para isso. Então, existe esse mercado em que o biometano pode acessar, né? E existe o grande mercado padrão, mercado regulado, que aí eu entendo que o biometano deveria ser competitivo com os outros energéticos a que pretende substituir, né? Ou seja, o próprio gás natural, ou o GLP, ou o óleo combustível. Então, na verdade, o preço final, quem vai dar vai ser o mercado. Tá? A gente, enquanto concessionária, a gente tem a nossa tarifa de distribuição que é regulada e publicada. Agora, assim, se você quer alguma referência, né? É difícil dar uma referência de preço hoje, porque se você for tratar de uma competição biometano-gás, né? Você está um equivalente ao gás natural, depende muito das condições de Brent e dólar do momento. Então, para você ter uma ideia, antes da crise do Covid, o custo do gás estava em torno de R$ 1,37, R$ 1,40 por metro cúbico. Agora esse custo caiu significativamente em função da queda do Brent. Mas isso tem que ser olhado mais a longo prazo, né? Não vai ser um momento pontual que vai definir o preço. Eu acho que tem que ser um olhar mais a médio e longo prazo para colocar fixar esse patamar de preço. Mas eu acho que assim, o recado é esse. Na verdade, o preço quem vai definir é o mercado e o quanto o mercado vai estar disposto a pagar. Eu acho que a gente não pode fugir muito disso. Ô, Marco, eu queria aqui fazer uma pergunta, uma pimentada aqui no grupo. Biogás, biometano, as novas possibilidades de colocar esse gás
para mover nossos caminhões, nossos equipamentos. Quão é tupiniquim esse sistema de biogás, a fabricação? Quando a gente fala de setor sucroenergético, a gente sabe que a gente predomina mundialmente todas as inovações e tecnologias para esse setor. Eu queria saber de você, Alessandro, e acho que o Daniel depois pode complementar, e Zilmar, quando o nosso parque industrial, nossa indústria de base está apta a atender essas necessidades? Quais são os gargalos que a gente tem nesse sistema? Eu começo com você, Alessandro. Olha, eu acho que a beleza é que tudo que precisa de uma planta de biogás, talvez alguma coisa, tirando os motores de alta potência, alta eficiência ou turbinas a gás, para geração de energia elétrica, isso talvez a gente não consiga fazer no Brasil. Mas tirando isso, todo o resto a nossa indústria de base está com condição de fazer. É lógico que tem seus macetes, eu acho que o Daniel está de parabéns de nacionalizar a solução dele. O segredo é, de fato, a nacionalização de tudo. A gente incentiva o pessoal a fazer parceria com pessoas lá de fora, quem já desenvolver soluções, nacionalizar a produção. Tem condição de fazer tudo, de cabo a rabo. São bombas, misturadores, coberturas, tubulação, planta de biometano, que também são vasos de pressão, compressores. Então, de fato, a gente tem condição de fazer tudo no Brasil. Isso seria uma linha de produto extremamente complementar àquilo que as indústrias fazem hoje para a indústria de etanol. E precisa, viu, para adequar isso na nossa escala, viu? Eu acho que a experiência da escala da indústria do etanol é uma coisa que a indústria do biogás mundialmente precisa, porque lá fora o negócio é bem menor do que aqui. Então, a gente tem a possibilidade, então, de também ser protagonista dessa tecnologia e começar a incentivar... Sem a menor dúvida. Porque o nosso negócio aqui vai começar sem subsídio. O mercado europeu e o americano tem sempre muito... É um mercado mais subsidiado, né? Então, e com escala menor. Então, a gente entende que aqui que o negócio vai ser feito sem subsídio, né? Eu acho que a gente, com escala, que a indústria sucroenergética tem condição total de ser uma base produtora. Agora vai para o Daniel. Daniel, por que se optou pela ZEG em fazer uma tentativa, né, um balão de ensaio tupiniquim? Eu acho assim, uma empresa do teu porte, com todas as visões que você tem mundialmente, qual foi a estratégia que você adotou para fazer isso aqui nacional, o gás brasileiro? Bom, para começar, o Alessandro foi muito feliz em comentar que no Brasil nós começamos esse negócio sem qualquer tipo de subsídio. Na Europa, Estados Unidos, isso nós temos diversos subsídios para a cadeia do biogás e do biometano para incentivar a redução das emissões, e no Brasil realmente nós não tivemos essa felicidade, então nós atuantes desse segmento, somos obrigados a criar um formato em que o produto, o projeto, ele se sustente por si só, sem qualquer tipo de necessidade externa. Então, a solução, de fato, é com que a gente aprenda com o que tem de melhor e adote uma engenharia de alta performance. No nosso caso específico, o nosso engenheiro-chefe é um engenheiro que foi a vida inteira de sistemas de petróleo e gás e ficava ali em plataformas. É um cara, uma cabeça um pouco fora da curva em relação a soluções de engenharia, e nós fizemos parcerias com empresas internacionais para fazer a nacionalização da produção do sistema que eles utilizam internacionalmente. Então, nós temos uma empresa fora do Brasil, essa empresa entendeu o know-how, trouxe o produtor para dentro do Brasil, e nós começamos a nacionalizar a maior parte de todo o processo da cadeia, e o maior desafio do nosso lado é nacionalizar o sistema de purificação, né? O sistema de purificação que a gente usa é um sistema que ele teoricamente é 100% importado. Então, nós começamos esse trabalho de trazer isso para a base brasileira, e hoje nós temos já uma boa parte desse sistema nacionalizado, estamos finalizando a nacionalização do resto. O que nós já fazemos, né, no nosso caso, a gente já tem um projeto que entra em operação comercial agora em final de junho, começo de julho, que é uma produção de biometano, que não é de usina de açúcar e álcool, né, mas utilizando um aterro sanitário, é o maior aterro sanitário da América Latina. Todo o biogás dele é nosso, e toda a produção ali
nós é que determinamos e fizemos dali o nosso primeiro case de biometano, utilizando ali o sistema já nacionalizado. Então, na prática, o que nós temos não é mais nenhum tipo de tentativa e erro, né? O que nós temos é um projeto em operação comercial, testado e que está comprovando entrega já agora no mês que vem. Então, a partir dele, a gente vai para o processo de usina de açúcar e álcool, já utilizando da mesma base de produção que a gente tem no aterro sanitário, quer dizer, do mesmo conhecimento que a gente tem da produção, exploração, purificação e transformação disso em biometano, nós vamos replicar isso para a usina de açúcar e álcool. O que muda é a entrada. No aterro, é aterro sanitário, é mais simples a captação do gás. Na usina de açúcar e álcool, na vinhaça, a gente utiliza as lagoas para fazer a captação e a biodigestão e assim produzir o biogás, e aí o processo segue o fluxo que a gente já está acostumado. Legal. O João Vicente gostaria de fazer um comentário a respeito desse tema. O que eu acho que é fundamental nesse processo, o Alessandro e o Daniel falaram uma coisa que é importante, que no processo de nacionalização disso, é a não dependência de um único fornecedor global que nos últimos 20 anos se tornou o grande fornecedor global de equipamento ou partes para o resto do planeta. No caso, a China, e acabou criando um gap entre uma necessidade de mercado e o outro lado. E eu queria também colocar um desafio, não só para nós, panelistas, e para todo mundo que está aqui dentro, é questionar o modelo legislatório que a gente tem com relação a isso, de nacionalizar a tecnologia, nacionalizar conhecimento, mas mais importante que isso é flexibilizar a produção de energia e matriz energética. A nossa legislação ela é um pouco falha nesse processo, na flexibilização. Quer dizer, a gente tinha que, na verdade, estar incentivando empresas nacionais a criar novos modelos tecnológicos, novos modelos de negócio, novos equipamentos, para poder reduzir essa dependência estratégica. Nós temos engenheiros aqui, eu garanto para vocês que os engenheiros e técnicos brasileiros são entre os melhores do mundo, temos tecnologia e acesso a software, temos formas de trabalhar desse jeito, a gente só precisa ter vontade de fazer isso acontecer e pressionar, obviamente, essa mudança cultural que a gente exige do governo. Gilmar, aproveitando que era a sua participação, como o RenovaBio está inserido com o biogás, né? Ou seja, na eficiência energética que esses equipamentos podem ter através do gás, no transporte, na logística, que a gente sabe que representa quase 30% do produto final, quanto que é essa taxa de remuneração que o RenovaBio pode trazer para uma usina com a implementação do biogás também? Antes, só complementando, né, que tinha a parte da questão da nacionalização, levantada aí pelo Paulo, apenas para ilustrar a importância que tem, certamente aí, corroborando o que disse o Alessandro, o Daniel e o João, a capacidade de gerar empregos locais. Tem um trabalho do projeto Sucre, feito para quanto que nós geramos com o aproveitamento da palha, mas pode ser estendido a diretriz para o biogás também. A bioeletricidade gera mais de 2 vezes empregos em comparação para cada megawatt-hora que o gás natural. Isso é um forte indicador, na expressão do Paulo Montaboni, aí, de como que nós somos aí 100% tupiniquim nessa cadeia produtiva da bioeletricidade e do biogás. Então, apenas confirmando que é a impressão do Alessandro, do Daniel e do João Vicente. E com relação... Oi? Não, pode falar. Oi? Continua, por favor, depois eu pergunto para você. E com relação ao biogás e RenovaBio, certamente, até o Alessandro, eu assisti hoje de manhã a frente parlamentar aí, que o Alessandro participou, muito legal lá o evento, a Biocoalizão, não é isso, Alessandro? E lá ele estava mencionando, olha, o biogás é o bebê, talvez a bioeletricidade seja também aí o adolescente, o etanol já é o adulto, né? Então, quando você pensa em RenovaBio, podendo linkar todos esses produtos,
certamente vai dar mais competitividade, não só ao biogás, mas também energia elétrica e etanol, aumentando a eficiência da usina como um todo. E vai ajudar você a ter mais CBIOs e ficar mais competitivo no mercado, no setor supraenergético. Então, primeiramente, parabenizando aí o Alessandro, que participou hoje de manhã, lá da frente de parlamentar da Biocoalizão, mostrando e defendendo o biogás dentro do RenovaBio, e certamente vai ter um espaço bastante representativo. E imagino que vai ser aquela análise. No futuro, certamente, hoje, quem gera energia elétrica, tem a receita da energia elétrica, costuma ser bem mais competitivo ou passar mais incólume a grandes crises como a que nós estamos vivendo em toda a economia. Então, a energia elétrica é um grande diferencial para o setor elétrico. Amanhã, certamente, vai ser o RenovaBio e o biogás. Tenho certeza que isso vai avançar nos próximos anos, Paulo. Zilmar, aproveitando a energia elétrica e biogás, estamos num cenário de consumo baixo, não tem leilão de compra e oferta abundante. Como convencer um empresário a investir em transformar biogás em energia elétrica? Realmente está correto. O Ministério de Minas e Energia suspendeu os leilões em 2020, que estavam programados, por conta do que eu acabei de mencionar na introdução. A previsão era contratar para uma demanda um crescimento de 4% em 2020, estamos trabalhando com uma queda da carga em menos 3%. E a partir de 2021, um crescimento da carga em 4% ao ano até 2024. Porém, nesta mesma semana, o presidente da EPE sinalizou que está estudando, por exemplo, Mac, a realização de um leilão para o gás natural, um A-7, ou seja, contrato hoje para entregar energia elétrica a partir do gás natural em 2027. Aproveitando aqui a audiência do seminário e os palestrantes, tentar montar uma pauta mínima e que o Ministério, a EPE, quando for pensar em reativar os leilões, talvez tenhamos em 2020 um leilão para gás natural, pensar que tem o biogás também, né? Nós falamos agora dessa energia renovável e até expandir para a bioeletricidade como um todo, porque até 2025, quase metade dos contratos que nós temos no ambiente regulado vai vencer. Então, é um ponto de preocupação e importante que, caso tenhamos um leilão em 2020 para gás natural, que biogás possa participar e estendendo até para a bioeletricidade. Vai ajudar a competição nos leilões, nesse leilão de gás natural, e de lá para frente, 2021 para frente, com a retomada do crescimento da carga, novos leilões vão vir, e eu tenho certeza que essa integração biogás, RenovaBio, setor subenergético e energia elétrica vai naturalmente acontecer. O que é importante como recado? Que as empresas deixem em seus portfólios projetos aprovados para um eventual cadastramento. Se não for em 2020, vai ser em 2021, aprovado em seus conselhos, porque quando abre o prazo para cadastramento é muito curto. Então tem que aproveitar esse momento, contratar aí os consultores, montar os projetos de geração de biogás, deixar lá na gaveta. Em algum momento isso vai virar e vamos apresentar projetos para comercialização de forma mais robusta e organizada nos leilões.